Esse é o Capsule e nós vamos falar agora sobre a possibilidade do Banco do Brasil ser o próximo sancionado na Lei Magnitsky, né? Como diz aqui um advogado, o senhor Davi Aragão, lá na Oeste Sem Filtro, ele deixou claro que o Banco do Brasil provavelmente será sancionado pelos Estados Unidos, será o próximo sancionado nessa história. Eu acho que sim, tá? Acho que sim. O Banco do Brasil está dizendo que opera de acordo com as leis e que opera com as leis em todos os lugares e coisa e tal, que tá tudo certo, não sei o que lá, mas continua com a conta do Xandão operacional. Vamos entender esse caso aqui, porque deve ser o próximo da fila. Essa notícia foi sugerida por Cético Libertário, João Delicioso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Banco do Brasil está dizendo que não, eu cumpro as legislações em todas as geografias, né, em todos os lugares em que a gente opera. Disse aqui o Tobias, que é vice-presidente do banco, é Giovanni Tobias o nome dele, ele disse que não, que operamos em tudo, né, não podemos comentar sobre qualquer atividade bancária de clientes. Existe uma lei no Brasil que nos impede de fazer isso. Ah, entendeu a parada? Entendeu qual é a parada? A UFAC perguntou para o Banco do Brasil se o Alexandre de Moraes tem conta no Banco do Brasil. O que ele disse? O que ele respondeu? Ah, que rapaz esperto, é muito esperto ele. Não podemos contar sobre qualquer atividade bancária de clientes. Existe uma lei no Brasil que nos impede de fazer isso. Tem o sigilo bancário. O sigilo bancário impede eles de fazerem isso, né? Mas é importante que todos saibam que cumprimos integralmente a lei em todas as geografias que operamos. Então esse é o truquezinho que eles estão dizendo. A UFAC perguntou para o Banco do Brasil se o Alexandre de Moraes estava sendo sancionado e eles falaram que não podemos dar informações sobre clientes específicos. Vão tomar no cu bonito, cara. Vai ser lindo esse pessoal tomando no cu, né? Ele disse isso numa apresentação a investidores em Nova York. Ele acrescentou que rumores têm caráter político. Apesar de todo o barulho, há um enorme ruído, basicamente um ruído político, em relação a esse assunto no Brasil. E, infelizmente, esse ruído acaba chegando aqui nos Estados Unidos também, né? É verdade, né? Porque o problema é nos Estados Unidos, no final das contas. E como vocês sabem, de fato, não há nada que impeça o Alexandre de Moraes de ter conta no Banco do Brasil pela lei americana. O que acontece, o que a lei impede, é que o Banco do Brasil tenha negócios nos Estados Unidos também, ao mesmo tempo que mantém o Alexandre de Moraes como correntista na instituição, né? E é isso que está apavorando os investidores, porque o pessoal está vendo que a coisa vai dar merda, né? Enquanto era só o Alexandre de Moraes, a situação estava mais tranquila. Porque, como eu falei para vocês, o Alexandre de Moraes, ele ganha bem pra caramba, comparado com o que eu ganho, comparado com o que você ganha. Ele ganha bem pra caramba, 100 mil, cara, limpinho na conta corrente dele ali todo mês. O salário dele é 40 mil, coisa e tal, mas tem um monte de auxílio isso, auxílio aquilo, anuidade, tem um monte de merda que eles arrumam lá, né, pra ganhar mais, né? Mas, de qualquer forma, para ele, isso é merreca. 100 mil reais para o Alexandre de Moraes é lixo, é troco, é bala de trocado, é trocado de pão, assim, para jogar fora. Né? Ficou no bolso da calça, joga fora de uma vez que eu não vou querer esse dinheiro, tá todo sujo aí, joga fora isso daí. Né? 100 mil reais é dinheiro para você, para mim, para ele não é. Dinheiro para ele é o que vem do escritório de advocacia. E aí é que tá o problema. Enquanto era só do Alexandre de Moraes, era chato, era uma coisa complicada, mas não tinha problema de verdade, entendeu? O Alexandre de Moraes não quis ir para a cooperativa, ter conta em cooperativa e coisa e tal. Não quis, mas no final das contas, né, se fosse o caso, ele ia e não ia ter tanto problema assim. Mas agora, quando entra o escritório de advocacia dele, a esposa dele, a empresa da família, aí, meu amigo, aí a coisa começou a ficar complicada. Por quê? Porque se ele começar a perder essa possibilidade, aí sim vai machucar. Já está machucando, na verdade, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Alexandre de Moraes comprou imóveis recentemente, comprou uma mansão de 12 milhões lá em Brasília, comprou mais um outro imóvel de não sei quantos milhões, não sei aonde. Exatamente por quê? Porque ele está querendo diminuir a quantidade de dinheiro dele que está aplicada nos bancos. Ele deve ter uma boa fortuna em contas correntes aqui no Brasil, né? E aí, esse dinheiro que ele tem no banco, ele sabe que se o banco travar essa coisa toda, ele está ferrado, ele perdeu o dinheiro, né? Então, o que ele fez? Ele gastou esse dinheiro, comprou imóvel. Isso é uma coisa ruim, porque no final das contas você acaba comprando imóvel às pressas, você vai acabar perdendo dinheiro, né? O dinheiro empatado em imóvel acaba sendo mais complicado do que o dinheiro líquido na sua conta corrente, mas em último caso, é melhor isso do que zero. Se você vai perder a conta corrente, vai ficar com zero, é melhor ficar com alguma coisa, né? Então, essa é a situação. O Banco do Brasil está preocupado com isso. É o que diz aqui também o senhor Davi Aragão, que é um advogado especialista nesse tipo de assunto, que diz que é muito esperado que o Banco do Brasil seja sancionado pelos Estados Unidos. Por que ele está dizendo isso, né? A questão toda é a seguinte: em qualquer lugar do mundo, quando o seu nome vai para a lista da OFAC, a primeira coisa que o pessoal faz é cortar. Não querem nem saber, meu amigo. É o que aconteceu, por exemplo, com o Hostinger, que era o servidor de hospedagem que estava o site do Alexandre de Moraes, lá do escritório deles, lá o Barci, imorais.com.br. Na hora os caras cortaram, não quero nem saber. Eu não vou querer arrumar confusão com os Estados Unidos por causa de um cliente. É um cliente só, a gente corta na hora, não tem problema nenhum, né? Agora, outros provedores e outros serviços também vão acabar acontecendo, mas vão acontecer devagar.
vão acontecer à medida que a coisa for caminhando, né? Lá no Hostinger, como a gente falou, é lá no Chipre, o Chipre já tem acusação de ser usado para lavagem de dinheiro para o oligarca russo, o pessoal já morre de medo da Magnitsky, meu amigo. No momento que botou o nome lá, corta na hora, né? O Banco do Brasil está nessa brincadeira de não, que não vou cortar não, porque eu vou deixar, porque né, não posso dar dados, não posso dar informações do meu cliente. Segundo Aragão, as sanções agora alcançaram não apenas Moraes, mas também a empresa Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, que ele identifica como uma holding patrimonial do ministro. Tanto a empresa dele como da mulher vão agora ser penalizadas pelos mesmos bloqueios que ele sofreu há 2 meses atrás. Não poderão mais ter conta aqui nos Estados Unidos, não poderão mais ter cartão de crédito, não poderão mais operar de nenhuma forma com o sistema financeiro norte-americano. O advogado explicou que a inclusão da mulher do ministro das sanções não decorre do vínculo conjugal. Ou seja, ela não foi incluída porque ela é a esposa do Alexandre de Moraes. Não foi isso. Mas a função que ela exerce como sócia administradora da Lex. Então, a inclusão dela na lista se deve especificamente ao fato de que o Alexandre de Moraes está contornando a Magnitsky através dela. A sanção é contra o Alexandre de Moraes. Ela não está sendo sancionada. Só que, no momento que ela começa a ser usada para contornar as sanções da Magnitsky, automaticamente a Magnitsky se aplica a ela também, né? Ela comanda todo esse patrimônio familiar que está na Lex, essa empresa, sua holding patrimonial. Por causa disso, ela está sendo sancionada. Aragão ressalta que essa prática é comum em investigações que envolvem sanções com base na lei Magnitsky. Eles conhecem bem as estratégias de você tentar fugir das sanções. Uma delas é você usar empresas de fachada ou familiares. O advogado destacou que o objetivo da legislação é justamente atingir a teia de suporte financeiro que sustenta o indivíduo sancionado, né? E perguntado sobre os impactos da sanção no sistema bancário, Aragão afirmou que as instituições financeiras que mantiverem vínculos com os associados podem também ser penalizadas. Qualquer banco que tenha relacionamento tanto com o Instituto da Mulher de Moraes deve evitar esse relacionamento a partir de agora, ou seja, encerre suas contas, encerre qualquer tipo de serviço que venha sendo prestado para evitar uma sanção futura com os Estados Unidos. O advogado esclareceu que no Brasil não há obrigação legal para os bancos privados manterem relacionamento com qualquer cliente. É uma relação comercial, o que o banco a qualquer momento pode sim romper sem sofrer nenhum tipo de sanção com relação a isso. Eu expliquei isso muito bem logo no início dessa história. Vinha gente falando que não, porque o Código de Defesa do Consumidor proíbe você de fazer, de evitar, de recusar cliente no Brasil e coisa e tal. Ele proíbe você de recusar cliente com base em critérios fora da própria relação. Então, por exemplo, se alguém entra na sua loja e quer comprar alguma coisa, não tem nenhum risco para você. A pessoa vai dar dinheiro para você, vai pegar aquela coisa e vai embora. Não há nenhum risco nessa história. Então você pode aceitar essa pessoa. Agora, é diferente você ter uma conta corrente de uma pessoa. A conta corrente num banco é uma coisa que implica em risco para o banco. E no caso da UFAC, um risco significativo, né? Para ele, instituições privadas provavelmente se afastarão do núcleo sancionado para preservar o acesso financeiro ao mercado norte-americano. Entretanto, ele destacou um ponto de atenção com relação ao Banco do Brasil, que é uma empresa de economia mista. Se o governo quiser decidir que o Banco do Brasil continue tendo relacionamento com o ministro, assim como a mulher e com a empresa, é uma decisão do governo. E o Banco do Brasil pode sofrer penalidades individuais com os Estados Unidos por manter o relacionamento. É o que eu acredito que deva acontecer, ou seja, muito em breve os Estados Unidos vai ter uma penalidade, vai ser multado pelos Estados Unidos por não atender as determinações da lista da OFAC. Isso é uma coisa recorrente, então pode ser que ele tenha que ser multado mais vezes nisso daí. Isso inclusive vai ser uma coisa muito positiva, porque vai dar um alerta para as outras empresas que ainda estejam ali de corpo mole, querendo fazer corpo mole para manter as contas do Alexandre de Moraes, porque afinal, né, para quê, né? Para que criar confusão, né? Deixa quieto, né? Então aqui, ó. Aragão concluiu, é muito esperado que, de fato, o próximo sancionado seja o Banco do Brasil. A possibilidade disso, de fato, acontecer é real, é muito grande, porque o banco tem se posicionado no sentido de não recuar. Ou seja, como disse aqui o mané aqui do Banco do Brasil, o senhor Giovanni Tobias, não podemos informar as informações bancárias porque tem uma lei no Brasil que proíbe isso, que nos impede de fazer isso. Pois é, mas se tiver qualquer indicação que seja, que o Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes, o Instituto do Lex, não sei das contas, ou a empresa de advocacia lá, o Barsi de Moraes Advogados, usaram o Banco do Brasil, e isso é muito fácil, porque basta um saldo do banco, basta um cheque deles enviado para alguém, basta um pagamento deles feito em nome do banco, com alguma empresa em qualquer lugar, para isso constituir uma prova de que o Banco do Brasil ainda tem ligação com o Alexandre de Moraes e que, portanto, pode ser sancionado. Começa com uma multa, tá? Aqui, ó, como eu falei para você, já teve caso aqui, ó. Isso daqui foi um acordo entre o Departamento de Tesouro americano e o Banco do Brasil S.A. Isso é uma notícia de 11 de abril de 2015. Então isso aqui, ó, é antes do Trump até, tá? Isso aqui é antes do Trump. O Trump ganhou em 2016, se tornou presidente em 2017, mas lá em 2015, aqui, ó, o Departamento de Tesouro, a OFAC, anunciou um acordo de 139 mil dólares com o Banco do Brasil, agência de Nova York, por 7 violações aparentes
das sanções contra o Irã, de acordo com o Instituto tal, parte tal, não sei o que lá, né? Então, ou seja, o Banco do Brasil já fez uma merdinha, uma caquinha lá em 2015, ajudando algum sancionado por fazer parte do Irã. E naquela época fez um acordo com o Departamento de Tesouro americano e pagou essa multa aqui de 139 mil dólares. Isso daqui foi tranquilo? Foi. Por quê? Porque o Banco do Brasil parou de fazer esses negócios. O banco, não, olha só, foi sem querer, a gente fez aqui, mas estava errado, paramos, cortamos a conta do sujeito lá, e aí fez um acordo e pagou só 139 mil dólares para esse acordo com a UFAC. 139 mil dólares, não entendam mal, é bolota, é nada, é zero em termos de multa para banco assim nesse caso, né? Com o Alexandre de Moraes, se for isso também, se for uma multazinha e o Banco do Brasil tirar as contas do Alexandre de Moraes e coisa e tal, pode ser que seja uma coisa equivalente, uma multazinha só para não ficar no nada. Agora, se tiver realmente o Banco do Brasil batendo o pé e querendo manter as contas do escritório do Alexandre de Moraes, da esposa dele, aí, meu amigo, a situação vai ser bem mais complicada no final das contas. Tanto pode ser uma multa muito maior do que essa daqui e recorrente, porque enquanto eles continuam mantendo a conta do Alexandre de Moraes, a multa vai subindo. Ou então pode ser pior, o próprio Banco do Brasil pode ser entendido como um elemento dessa base de apoio do Alexandre de Moraes. O Banco do Brasil como um todo pode ser colocado na Lei Magnitsky. Aí, meu amigo, a coisa é bem mais complicada, né? Eu não acho que vai acontecer isso, porque eu acho que no momento que começarem a surgir as multas propriamente contra o Banco do Brasil, os próprios acionistas do Banco do Brasil vão forçar a diretoria do Banco do Brasil a eliminar a conta do Alexandre de Moraes, porque não é interesse do Banco do Brasil manter uma conta de uma pessoa se ela está sendo multada por isso, né? Então vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que esse vai ser o próximo evento significativo da Magnitsky, vai ser a multa ao Banco do Brasil. Vamos aguardar.